Swallowing occurs in two stages, the oropharyngeal and esophageal stages. At the start of a swallow, a food bolus is voluntarily pressed by the doula and initiates reflexes that prevent food entry into respiratory passageways. The uvula contracts, which blocks the nasal passages from the pharynx. The laryngeal muscles contract, closing the glottis at the top of the trachea by tightly aligning the vocal folds. The epiglottis swings down upon the closed glottis. With all airways blocked off, respiration is temporarily inhibited. As the upper esophageal sphincter relaxes, pharyngeal contractions drive the bolus into the esophagus. The oropharyngeal stage is done and breathing resumes. During the esophageal stage, a primary wave of peristalsis initiated by the swallowing center pushes the bolus through the esophagus. As the bolus travels through the esophagus, the lower esophageal sphincter relaxes, allowing the food to enter the stomach. This man is drinking soda, but oops, be careful. He ended up choking on it uncontrollably. This has probably happened to you too. This is called aspiration. The symptoms of dysphagia can include choking on food or liquid on a daily basis. Those who have dysphagia have a floppy epiglottis. The food broken down by teeth ends up in the trachea because the epiglottis does not close in time. Or because the swallowing does not take place while the epiglottis is closed. This is what causes aspiration. This is an X-ray image capturing the mechanism of aspiration. You can see liquid is slowly collecting inside the trachea. Trying to swallow, the patient ended up choking. Food and saliva that enter the lungs by mistake actually contain many bacteria and can cause pneumonia if such foreign materials are not removed by coughing or in the form of sputum. Currently, it's estimated that 20% of elderly people in need of nursing care experience difficulty in swallowing. Furthermore, most cases of pneumonia, which is the fourth leading cause of death in Japan, are actually said to be induced by aspiration. A mastigação é a fase inicial do processo digestivo. É nesta fase que os alimentos são triturados e moídos, ligando-se entre si pela ação misturadora da saliva, formando então o bolo alimentar, o qual será deglutido. Neste processo, a saliva é muito importante. Por isso, ao vermos um prato apetitoso, o cérebro manda mensagem e nós ficamos com água na boca. Ao engolir a comida, o alimento desce pela faringe, também conhecida como garganta. Existem dois caminhos, o do esôfago, que leva a comida ao estômago, e o da traqueia, que leva aos pulmões. Naturalmente, o caminho correto é o do esôfago, pois a epiglote, esta cartilagem que funciona como uma espécie de portinha, se fecha enviando o alimento para onde ele tem que ir. Do esôfago ele vai para o estômago e do estômago para o intestino. Disfagia quase sempre é o resultado de uma anormalidade anatômica ou funcional neuromuscular, em qualquer estrutura ou fase do processo de deglutição, oral, faríngea ou esofágica. É agravada ainda mais por falta ou abundância de saliva, por lesões neurológicas dos nervos cranianos, os quais são responsáveis por este processo de deglutição, por incoordenação dos movimentos orofaciais, pela deficiência intelectual, principalmente com diminuição da consciência, e pelo envelhecimento. O nome é disfagia. Disfagia significa dificuldade na deglutição, graças a um processo agudo ou progressivo que interfere no transporte do alimento da boca ao estômago. Para resumir, a comida acaba indo para o pulmão. A disfagia pode acarretar diversos problemas, como desidratação, desnutrição, mas o principal e o mais grave é a pneumonia. A pneumonia ocorre principalmente pela aspiração do alimento que vai para o pulmão. A pessoa pode inicialmente apresentar recusa alimentar.
demora ou lentidão da deglutição do alimento, engasgos frequentes, tossinhas durante a refeição, perda de peso acentuada e rápida, pico de febre frequente sem causa aparente e caretas de dor durante as refeições. Neste momento é bem importante procurar ajuda especializada. O setor de fonoaudiologia trabalha terapeuticamente no gerenciamento das disfagias, procurando prevenir o agravamento do quadro. Começamos pelas mudanças de textura e consistência do alimento. Trabalhamos e adequamos a postura para o momento da refeição, adaptando melhor nossas cadeiras de rodas. Modificamos os acessórios para a refeição, colher, copo, canudo, prato, e também buscamos melhorar a higiene oral desta pessoa. Temos modificado essa situação e hoje, felizmente, casos como este são menos frequentes. Nossas cuidadoras são orientadas para lidar corretamente com os problemas de disfagia. Atualmente, a interação entre elas e a equipe de reabilitação é intensa, o que favorece a adequação no momento das refeições. Com a água ou qualquer outro líquido, nossa atenção precisa ser redobrada, já que o líquido escorre mais rapidamente, dificultando seu controle. Em todos os casos de disfagia, usamos um espessante, ou seja, um produto que engrossa a água. Estudamos cada caso e para cada paciente existe uma indicação de como agir corretamente. Médicos, fonoaudiólogos e nutricionistas indicam qual o produto ideal, aquele que deve ser usado como espessante e quais as proporções a serem utilizadas. Ou seja, alimentar devagar, espessar os líquidos, pronto? Tá resolvido? Em parte, isso é fundamental, mas não é a solução para os casos mais graves. Há necessidade, em muitos casos, de sondar ou gastrostomizar o paciente, ou seja, suspender temporariamente ou definitivamente a alimentação via oral. Inicialmente é introduzida a sonda nasogástrica, que vai do nariz ao estômago diretamente e o alimento passa por ela. Em casos definitivos extremamente graves, o paciente é gastrostomizado, ou seja, é feita uma cirurgia para a colocação direta da sonda no estômago e a alimentação é feita somente por ela. Na verdade, as pessoas se assustam e primeiramente a família recusa esse procedimento, muito pela fantasia que é criada sobre o que este procedimento poderia ocasionar na vida das pessoas. Porém, as estatísticas e muitos estudos demonstram a diminuição efetiva das morbidades, ou seja, doenças respiratórias decorrentes da disfagia e mesmo da mortalidade. Para exemplificar, no ano em que a maioria dessas intervenções foram realizadas nas casas André Luiz, nosso índice de morbidade e mortalidade caiu em 40%, pois a família aprende sobre estimulação tátil e térmica, para que o paciente experimente o toque e a temperatura do alimento. Aprende também sobre a estimulação gustativa, ou seja, ele sente o gosto dos alimentos. Porém, todos esses cuidados necessitam de orientação fonoaudiológica. Você pode estar se perguntando, mas como é que se faz essa estimulação tátil térmica gustativa? É uma das abordagens terapêuticas que a fonoaudióloga utiliza para o acompanhamento de pacientes gastrostomizados. Consiste em uma estimulação intraoral com alguns instrumentos específicos. Pode ser feita com cotonete ou com toque, embebidos ou envoltos por alimentos pastosos ou em pó. A gente tem a oportunidade de fazer com que essas pessoas gastrostomizadas voltem a sentir o gosto dos alimentos, de um chocolate, uma fruta, por exemplo, a fim de proporcionarmos a ele memória gustativa e estimularmos a continuidade das informações sensitivas e perceptivas da boca, principalmente para coordenar os movimentos da deglutição, mesmo porque depois que este paciente é gastrostomizado, ele continua produzindo saliva e esta precisa ser deglutida. Preste bem atenção, muito bem deglutida. Como dissemos, é quase que inevitável a disfagia em quadros neurológicos, em lesões do sistema nervoso central e até mesmo no envelhecimento. No entanto, aqueles cuidados que falamos ajudam e muito. E ao primeiro sinal de disfagia, procure um fonoaudiólogo.